Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal do Rio. Você vai ver hoje que o preso que tentou fugir de Bangu 3 pela porta da frente, disfarçado de mulher, foi colocado em isolamento. Vamos falar também da internação de moradores de rua e dependentes químicos. A Prefeitura publicou hoje no Diário Oficial o decreto que determina as normas para o atendimento. Combate à violência contra a mulher. A PM recebeu 43 viaturas para ajudar no projeto Patrulha Maria da Penha. Tem ainda os efeitos da ressaca na orla do Rio e os detalhes da construção da roda gigante na zona portuária. Fique ligado no Jornal do Rio que volta em 30 segundos. Eu te espero. O último alerta de ressaca da Marinha terminou nesta manhã, mas quem circula pela orla da cidade ainda encontra locais afetados pelas fortes ondas que nas últimas semanas chegaram aos 3 metros de altura. Nas areias, o alerta. Na orla, destruição. Neste domingo, a mureta e um trecho do heliponto do grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, cederam depois de serem atingidos pelas fortes ondas. Na última quinta, parte da ciclovia também não resistiu. Nesta manhã, homens da Prefeitura isolaram o local. Agora a ressaca acabou de destruir o resto. Fica difícil de pedalar. Este pescador conta que por conta da ressaca já perdeu um barco e que nunca viu ondas tão grandes na região. Eu não estou nem mais me arriscando nesse mar ultimamente mais. O alerta de ressaca da Marinha terminou nesta manhã, mas foram muitos dias de mar agitado e ondas fortes, que chegaram a 3 metros de altura. Os estragos puderam ser vistos em diversos pontos da cidade. De acordo com a Marinha, o recorde de ondas gigantes ocorreu entre os dias 16 e 23 de julho. Neste período, a praia de Copacabana chegou a ficar sem faixa de areia. A ressaca deixou a Baía de Guanabara com águas agitadas. As ondas arrancaram pedras portuguesas da orla. Mesmo assim, surfistas se arriscaram no local. Carlos Burle, bicampeão mundial de ondas gigantes, chegou a sofrer um acidente. Para os próximos dias, não há alerta de ressaca. A previsão é de tempo nublado, com ventos fortes a moderados. E já está em vigor a lei que define medidas de atendimento para a população de rua e dependentes químicos. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial pela Prefeitura do Rio. E nós vamos chamar agora a repórter Marcele Setúbal, que está ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Marcele. Yasmin, muito boa noite para você, muito boa noite a todos. Essas medidas, na verdade, estabelecem algumas regras para a internação compulsória desses dependentes químicos em situação de rua e que não possuam condições aí psíquicas ou físicas. Então, entre essas regras, por exemplo, estão que a internação ela pode durar todo o tempo de desintoxicação, mas, Yasmin, esse tempo não pode passar de 90 dias. Além disso, quem vai determinar se determinada pessoa deve participar aí dessa internação compulsória é um médico. Esse médico vai estabelecer um relatório sobre qual tipo de droga é usada por aquele dependente químico e também como é o padrão de uso dessa pessoa. Além disso, esse texto que foi publicado no Diário Oficial de hoje, Yas, diz que todas essas medidas precisam passar também, entre elas, né, tem um cadastro de pessoas em situação de rua e aí independente dela ser dependente química ou não. Yasmin. Obrigada, Marcele. Depois de inúmeras denúncias e de 6 meses de intervenção no BRT, a nossa equipe voltou em algumas estações para verificar se alguma melhoria foi feita. As reclamações dos usuários são velhas, superlotação e a falta de manutenção dos ônibus e das estações. Mais de 5 milhões de reais. Esse era o prejuízo mensal do BRT por conta dos 74 mil calotes diários aplicados por usuários. Em maio, em forma de projeto piloto, barreiras foram instaladas dificultando o acesso clandestino na estação Mato Alto, na Zona Oeste. Na manhã de hoje, a nossa equipe voltou ao local e não flagrou ninguém tentando entrar sem pagar. Mas os problemas no transporte público estão longe de chegar ao fim. Desse jeito aí, entupido. Lotado. Viu? Isso é desde quando começou. Rosilene usa o modal todos os dias para ir e voltar do trabalho.
Ela conta que a espera pelo ônibus chega a durar quase 1 hora e que esse é só o menor dos problemas. A gente fica passando muito sufoco aí dentro, empurra-purra, entendeu? É muito ruim. Falta tudo, manutenção, falta segurança que não tem, assalto, ó. Mas foi na semana retrasada, mas levaram a minha carteira no BRT. Com todo o meu documento. Em Jacarepaguá, nas estações Merck e Santa Efigênia, as portas de vidro que faziam a proteção dos passageiros já não existem mais. Pichações também estão espalhadas por toda parte. Após 6 meses de estudos e análises, a Prefeitura do Rio devolveu na última terça-feira a administração do BRT para a Rio Ônibus. O acordo firmado para a volta da antiga gestão inclui algumas promessas, como a compra de novos veículos, o investimento na área de segurança e a reabertura das 22 estações da Avenida Cesário de Mello, desativadas há mais de 1 ano. Enquanto as medidas não são concretizadas, sofre quem embarca nessa viagem. O BRT sem ar-condicionado, quebrado todo dia e 0 manutenção, tirando a lotação, né? Nós entramos em contato com o BRT, mas até o momento não obtivemos resposta. Intervalo a seguir, você vai ver que o bandido que tentou fugir do presídio Bangu 3, disfarçado de mulher, foi colocado em isolamento. Foi enterrado nesta segunda-feira no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, zona norte do Rio, o corpo da menina Mel Rayane Ribeiro Jesus, de apenas 6 anos. Ela morreu na última sexta-feira, depois de ser torturada pelo próprio pai, Rodrigo Jesus da França, de 25 anos. Rodrigo confessou o crime e admitiu que deixava a filha amarrada em casa. A madrasta da menina, Juliana Maiara Brito da Silva, negou ter batido na criança, mas foi presa por omissão. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. E a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio quer descobrir como o preso que tentou fugir disfarçado de mulher teve acesso ao material. A suspeita é que, além da filha, o criminoso tenha contado com a ajuda de uma grávida. O traficante Clauvino da Silva vai ficar em isolamento sem direito a banho de sol durante 1 mês e depois poderá sofrer outras punições. Os itens do disfarce usados na tentativa de fuga passaram por perícia. Na internet, uma máscara como essa custa a partir de R$ 7.500. A filha do bandido, que emprestou as roupas para ele, vai responder criminalmente e pode ser condenada a até 2 anos de prisão. O caso aconteceu no sábado em Bangu 3, no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. A unidade abriga as principais lideranças do Comando Vermelho, uma das maiores facções do país que atua em 2 estados. Clauvino foi flagrado tentando sair pela porta da frente do presídio. Esse vídeo mostra o momento em que os agentes pedem para o detento, condenado a 98 anos de prisão por tráfico e associação criminosa, tirar o disfarce. No momento que ele saiu, ele botou a peruca para frente para tentar tampar um pouco o rosto, abaixou a cabeça, simulando como se não estivesse sentindo bem. O inspetor identificou corporalmente e a característica, perguntou: está acontecendo alguma coisa? Está passando mal? Ele, não. Aí tentou afinar a voz e aí de imediato os servidores já perceberam, já retiraram ele do meio das famílias e já isolaram. Essa não seria a primeira fuga do criminoso do complexo de Jericinó. Em fevereiro de 2013, Clauvino foi um dos 31 presos que escaparam pela rede de esgoto do Instituto Vicente Piragibe. Segundo a polícia, ele é um dos responsáveis pela expansão do tráfico e da violência na cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. Foi a primeira vez que um detento tenta escapar usando uma máscara de silicone como essa de um presídio no Rio de Janeiro. Agora uma sindicância foi instaurada para apurar como esse material entrou na unidade. A principal suspeita é que, além da filha, o criminoso tenha tido a colaboração de uma visitante que está grávida. A grávida não é submetida ao escâner corporal por causa do feto. Já identificamos até na comunidade da Quitanda, na clínica da família, existem médicos sendo coagidos a fornecer todo o kit de grávida para uma mulher que não é grávida, para a mula portadora entrar com material dentro de unidade prisional. Eles fornecem atestado de gravidez, exame pré-natal, mas isso porque eles estão sendo coagidos.
E se entregou nesta segunda-feira à Polícia Federal de Curitiba, Walter Faria, dono do Grupo Petrópolis, maior empresa fabricante de bebidas com capital 100% nacional. O empresário estava foragido e era um dos principais alvos da Operação Rock City, realizada na semana passada. As investigações apontaram que a empresa atuou na lavagem de dinheiro e no pagamento de propina disfarçado de doação eleitoral para a empreiteira Odebrecht, em troca de benefícios. O esquema teria movimentado 329 milhões de reais em contas no exterior. Walter ficará preso preventivamente em Curitiba. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, feito em 2017, analisou 310 municípios do país e concluiu que Queimados está entre os 5 municípios com as maiores taxas de homicídio. Outras cidades que pertencem ao estado do Rio também se encontram na lista. Nesta manhã, policiais cercavam o local onde mais uma pessoa foi vítima da violência. O despachante de uma empresa de ônibus, identificado como Júlio César Lucas Marinho, de 42 anos, foi morto em Ramos, na zona norte do Rio. As circunstâncias ainda são investigadas. Não deveria ser comum, mas cenas como esta se tornaram parte do cotidiano do carioca. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrou que a taxa de homicídios na capital fluminense chega a 35 por 100 mil habitantes. O levantamento levou em consideração dados de 2017, quando o índice sofreu aumento de 6,7% em relação ao ano anterior. As 5 cidades mais violentas do estado do Rio estão na região metropolitana. A que aparece como primeira da lista é Queimados, com 115 homicídios por 100 mil habitantes. O município da Baixada Fluminense figura entre os 5 mais violentos de todo o país. Queimados, assim como outras cidades da região, sofre com a presença e disputa de territórios entre milícia e tráfico de drogas. O alto índice de violência também considera questões sociais. A desocupação de jovens entre 18 e 24 anos chega a 22%. Jovens que muitas vezes estão à toa, não conseguem ter uma oportunidade no mercado de trabalho. E esses jovens vão fazer o quê? Eles vão ser presas fáceis do crime organizado e desorganizado. Paraty, no litoral sul do estado, que possui uma das mais belas praias do Rio, aparece como o 3º município mais violento no estado. Esse é um processo de aumento da criminalidade para municípios do interior. E ali você tem facções que estão ali brigando, tentando dominar o território, como acontece em Porto Real, como acontece em vários municípios naquela região. Na quarta-feira, a Lei Maria da Penha completa 13 anos e a PM recebeu 43 viaturas que vão ajudar no projeto de combate de violência contra a mulher. Dados da Polícia Civil apontam que somente nos 7 primeiros meses de 2019, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher prendeu 374 homens responsáveis por violência doméstica. O número é superior ao registrado em todo o ano passado. Foi lançado hoje um programa que vem como um grande aliado das mulheres vítimas de violência. As sirenes de 43 novas viaturas anunciaram o início do programa Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, que irá atender exclusivamente casos de violência contra a mulher. O projeto, criado pela Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, em parceria com o Tribunal de Justiça, foi apresentado nesta manhã durante uma cerimônia no Quartel-General, no centro do Rio. São medidas de todo o sistema de segurança do Estado que estão sendo tomadas. Todos os batalhões vão contar, a partir de hoje, com uma viatura como esta. Segundo a corporação, as patrulhas vão circular principalmente nos endereços de mulheres que contam com alguma medida protetiva. O principal objetivo é justamente evitar o descumprimento dessas medidas. As equipes que vão atuar no projeto receberam orientações de juízes sobre como preencher um formulário nacional de avaliação de risco e violência doméstica e familiar contra a mulher. Com isso, será possível identificar o perfil do agressor e os fatores de risco que podem até levar ao feminicídio. A seguir, tem carnaval aqui no Jornal do Rio. Hoje, a Rio Tour anunciou uma redução no número de blocos de rua em 2020.
A Rio Tour anunciou hoje que o carnaval de rua do ano que vem terá uma redução no número de blocos. Quem traz os detalhes pra gente é a Marcele Setúbal. Diga, Marcele. Olha, Yasmin, essa redução deve ser aí de 20% e 30%. A Rio Tour ainda não definiu a quantidade aí de desfiles que devem ser cortados, mas disse que o ideal seria chegar a pelo menos 500 desfiles cortados nesse próximo carnaval de 2020. Só para a gente deixar bem claro, não são blocos de rua, e sim os desfiles, porque tem aqueles blocos que saem 2, 3 vezes durante o período de carnaval, então são esses desfiles aí que devem ser cortados pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A Rio Tour informou, Yas, que pelo menos 731 pedidos de cadastros feitos por blocos de rua aqui no Rio de Janeiro já foram efetuados até esta segunda-feira, e a gente continua acompanhando aí essa novela sobre o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro aqui no Jornal do Rio. Yas. Obrigada, Marcele. E a partir do mês que vem, começa o pagamento do FGTS para quem deseja sacar uma parcela de até R$ 500. O Alexandre Tortoriello conversou com uma planejadora financeira que deu dicas para quem ainda está indeciso sobre retirar ou não dinheiro. Os saques de até R$ 500 começam em setembro para quem é cliente da Caixa, em outubro para quem não é cliente da Caixa. Para explicar melhor essa história, a gente está aqui com a planejadora financeira Miriam Lund, que vai falar para a gente. Miriam, vale a pena tirar esses R$ 500? R$ 500 já é quase automático, então a maior parte da população vai ter direito. Agora, algumas pessoas podem não querer porque estão numa situação boa, ganhando bem, e passar um dia em fila para tirar R$ 500, às vezes não vale a pena, né? Agora, tem outra mudança que é para o ano que vem em relação ao saque calendário. Cada um vai poder sacar um percentual do fundo, de acordo com o saldo, na data do aniversário, ou então continua do jeito que está. Quando a pessoa é demitida, ela pode sacar todo aquele saldo de rescisão do FGTS. Vale a pena fazer essa mudança ou não? Olha, é super relativo. Eu digo sempre para as pessoas, vamos fazer para quê? Você vai sacar por quê? Com que objetivo? Você vive apertado e quer ter uma vida melhor? Então, tudo bem. Você sabe aplicar no mercado financeiro, já fez educação financeira, então vai sacar para aplicar bem o dinheiro? Ótimo. Agora, se você não tem um objetivo maior, deixa lá, porque hoje o dinheiro lá está rendendo mais do que uma poupança. Então, quem não tiver um objetivo claro aí, não tiver precisando de dinheiro na hora, se não tiver com a corda no pescoço, melhor deixar lá mesmo, né? Sim, deixa lá quieto, porque pelo menos vai ser uma reserva para você no futuro e vai fazer falta. Morreu hoje aqui no Rio, aos 96 anos, o ex-presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada. Ele estava internado desde o dia 10 de julho e não resistiu a uma infecção abdominal. A Roberta Barroso está ao vivo e tem mais informações do velório de Calçada. Boa noite, Roberta. Oi, Yasmin, boa noite para você, boa noite a todos. Isso mesmo, Antônio Soares Calçada está sendo velado aqui na Capela de São Januário. Ele que foi o presidente mais vitorioso da história do Vasco durante todo o mandato que aconteceu entre 83 e 2000. Ele conquistou muitos troféus e todos esses troféus foram trazidos para cá. Uma forma de homenagear a quem fez tanto pelo clube. Foram 3 campeonatos brasileiros, uma Libertadores, uma Copa Mercosul, um torneio Rio-São Paulo e 6 campeonatos cariocas. Durante boa parte do mandato de Calçada, ele teve como aliado o então presidente Eurico Miranda, que na época era vice, o Eurico que morreu em março desse ano, vítima de um câncer no cérebro. Calçada será enterrado nesta terça-feira, às 2 horas da tarde, no cemitério São João Batista, que fica em Botafogo, na zona sul do Rio. Ele deixa a esposa, uma filha e 2 netos. A todo momento, familiares e amigos chegam por aqui, vieram prestar essa homenagem, e o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, chegou por aqui há poucos minutos. Yasmin, eu volto com você. Obrigada, Roberta. Última parada. A seguir, a gente fala da Rio Star, a roda gigante que tem chamado a atenção de quem passa pela zona portuária. A roda gigante que está sendo construída na zona portuária do Rio já está com 75% das obras concluídas e a previsão é que comece a funcionar na primeira quinzena de novembro.
Ela ainda nem está pronta, mas já atrai olhares de quem passa pela via binário do Porto. É muito linda mesmo, eu acho que a vista vai ser bem incrível. A maior roda gigante da América Latina recebe aos poucos as últimas peças e ajustes. 100 operários trabalham dia e noite para dar forma à estrutura, que já está com 75% das obras concluídas. Nós estamos na fase de montagem dos anéis da roda gigante, sendo que o 5º anel já é efetivamente a montagem das cabines. E depois nós entramos com a parte de pintura final e a iluminação. Batizada de Rio Star, a roda gigante terá 88 metros de altura e 54 cabines climatizadas com capacidade para 8 passageiros cada. A aventura vai proporcionar a turistas e cariocas uma vista privilegiada do Rio durante uma volta completa que deve durar de 15 a 20 minutos. A construção fica na Avenida Rodrigues Alves, próximo ao Aquarrio. Além da estrutura, a empresa responsável pelo projeto vai entregar um espaço com lojas e uma cafeteria. A previsão é que a roda gigante já comece a funcionar na primeira quinzena de novembro. Os ingressos não devem passar de R$ 50 e a expectativa é atrair 1 milhão de visitantes por ano. O projeto foi inspirado na London Eye, em Londres, com estudos feitos na China, adequados às normas brasileiras. Enquanto não fica totalmente pronta, o jeito é dar uma espiadinha, nem que seja andando de bike. É um entretenimento a mais, para a cidade. O Jornal do Rio termina aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã às 6:50 da noite. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Tchau.